Cadê o Mauro? Cadê o Mauro? Estudante de teologia, aqui está. O Mauro foi quem discipulou esses amigos para Jesus. Eu soube, Wilson, que a luta foi grande, que a princípio não queriam aceitar muitas das crenças bíblicas, mas com amor, com carinho e paciência, tanto da igreja, tanto do Mauro, hoje eles vêm aqui para entregar a vida a Jesus. Nesse momento, Wilson, conforme o desejo do seu coração, para que a sua alegria seja completa, para o perdão dos seus pecados, para que o seu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro. O pastor Henrique, como ministro do Evangelho, como teu pastor, nessa hora, ele te batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos que estão felizes digam amém. Uma salva de palmas. Agora, o momento do Ivan. Tudo bem aí, Ivan? Feliz? Amém. Os amigos da Angola estão felizes? E a igreja de Deus está feliz? Todos estamos felizes por esse momento. Conforme o desejo do seu coração, para que você receba o dom de evangelizar nesta hora, para o perdão dos seus pecados, para que o seu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro. O pastor Henrique, como ministro do Evangelho, como teu pastor, nesta hora ele te batiza com muita alegria, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E mais uma vez, todos nós podemos dizer bem forte, amém. Uma salva de palmas. O abraço do amigo, o momento esperado, o momento feliz da entrega. Eles vão sair do tanque, e nós vamos convidar a Núbia para que entre ao tanque, para também entregar a sua vida a Jesus, selar a sua decisão ao lado de Cristo. A Núbia está voltando para os braços de Jesus. Ela é do distrito do Jardim Aeroporto. Cadê os irmãos do Jardim Aeroporto aí? Cadê a liderança da igreja do Parque Universitário, por favor? Cadê o irmão Marciano aqui, a Solange? Foram quem acompanharam esta querida para voltar para os braços de Jesus. Aqui estão os irmãos, a liderança, o ancionato aqui representado. Irmão Marciano, fiquei sabendo que você fez um trabalho extraordinário na reconquista da Núbia para Cristo, juntamente com a Solange, a sua esposa. Núbia, tudo bem? Você está feliz? Que bom. A igreja está feliz? Amém. Deixa eu dizer algo para você, Núbia. Agora não tem mais volta, viu? Agora é daqui para o céu, até a eternidade, quando Jesus voltar então e receber você nos braços, junto com muitas outras pessoas que você vai conduzir a Jesus. Nesta hora, conforme o desejo do seu coração, para o perdão de todos os seus pecados, para que a sua decisão seja firme, para que você receba dons especiais concedidos pelo Espírito Santo para abençoar essa igreja. Pastor Eliezer, como ministro do Evangelho, como teu pastor nessa hora, ele a batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos nós podemos dizer também, amém. Uma salva de palmas. Momento do abraço, dos cumprimentos. A Núbia está nascendo para o reino de Jesus. Está voltando para os braços de Jesus. Que Deus abençoe a todos nós. Que essas entregas e testemunhos nos inspire a continuar cumprindo a missão, a continuar pregando o Evangelho e levando pessoas a Jesus.
santuário com reverência, entrando vi o altar de Deus. Então prostrei-me perante Ele e de joelhos o adorei. Eu adorarei tão somente a Cristo e a seus pés sempre estarei. Eu cantarei. Ele é santo, somente a Cristo adorarei. Qual peregrino eu caminhava, por onde andei, não tive paz, buscava ter poder, riquezas, mas tão sozinho a Deus voltei. Eu adorarei tão somente a Cristo e a seus pés sempre estarei. Eu cantarei. Ele é santo, somente a Cristo adorarei. A ninguém não há lugar, em nada vou mais confiar, somente Jesus. Eu tenho vida, sua verdade satisfaz. Eu adorarei
Muito obrigado ao Quarteto Cânticos. Esses meninos aqui cantam com alegria há muito tempo, né? Também gostaria de agradecer aos líderes aqui do UNASP, o pastor Henrique e toda a nossa equipe, o Télcio, Dr. Martin. Todos vocês têm nos ajudado bastante e também facilitaram o processo para que o nosso sonho, aqui o grupo do Ancionato, pudesse, nesta manhã, ter o pastor Bulhon com a gente. Então, muito obrigado, viu, pastor Henrique? Vocês sabem exatamente do que eu estou falando. Também o pastor Fávero tem nos ajudado e nos apoiado. Queridos, não vou multiplicar palavras, mas é importante que vocês saibam, temos uma nova geração. E o nosso orador desta manhã trata-se do pastor Alejandro Bulhon. Pastor Alejandro Bulhon, ele é peruano de nascimento, mas depois foi feito um transplante no seu coração e colocamos nele um coração brasileiro. Aliás, o coração dele é quase mundial, né, pastor? Ele começou seu ministério no Peru, depois trabalhou lá em Belo Horizonte com o pastor Paulo Estábino, depois veio para algumas uniões, União Oeste, União Central, evangelista da divisão sul-americana, escreveu uma infinidade de livros que tem abençoado muitas vidas, também trabalhou como orador do programa Está Escrito. Nessa época eu tive a oportunidade de acompanhá-lo um pouquinho mais de perto, e algumas vezes eu levava para umas livrarias lá nos Estados Unidos, e ele falava assim: Erlo, eu já comprei uma caixa de livro, você não vai comprar um livro? Eu falei: pastor, eu já comprei alguns CDs. Ele falou: não, mas tem que comprar livro também. Pastor Bulhon é muito carinhoso, um homem de Deus que deixou um legado na história teológica da América do Sul, explicando para a gente, num contexto, num país com um pouco de tendência legalista, nos mostrou, através da justificação pela fé, a alegria de vivermos aos pés de Jesus. Um homem de Deus, que Deus, pastor, o use mais uma vez nesta manhã. Para nós é uma grande alegria, uma saudação ao nosso querido líder aqui nesta manhã. Alô, alô. Muito bem, irmãos. Feliz e grato a Deus por ter a bênção de estar aqui e apresentar a palavra de Deus. Vamos orar. Amado Pai, mais uma vez vamos abrir Tua palavra. Por favor, que o ser humano desapareça, que a pessoa maravilhosa de Cristo seja levantada e esta amanhã sejamos todos alimentados pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos queridos, entendemos que esta reunião não é uma reunião evangelística, esta é uma reunião de capacitação, de inspiração para os líderes da igreja, líderes de grupos, anciãos de igreja, para o cumprimento da missão. Então, eu não vou pregar uma mensagem para alguém que está recém conhecendo Jesus. Eu vou pregar uma mensagem sólida para gente que precisa crescer em Cristo e precisa levar a igreja, porque vocês são líderes, precisa levar a igreja a um encontro pessoal com Cristo. O texto bíblico vai aparecer na tela. É o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Em realidade, eu deveria ler a partir do versículo 1, mas vou pedir que coloquem somente o versículo 8. Onde está o texto? Apareceu? Não apareceu. Por que quero que o texto apareça? Porque é importante que vocês vejam que eu não vou apresentar apenas as minhas ideias, que eu, como pregador, esta manhã vou apresentar as ideias divinas que estão no texto bíblico.
Vou ir comentando alguma coisa antes da leitura do texto. Número 1. Isto que narra Atos capítulo 1 aconteceu depois da ressurreição de Cristo. Depois da ressurreição de Cristo, ele esteve com seus discípulos 42 dias. E o seu tema, o tema que se tratava todos os dias, era o tema do Espírito Santo. Basicamente o tema do reino de Deus. Durante 3 anos, Jesus falou para seus discípulos do reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus. Mais ou menos 162 vezes o Novo Testamento apresenta o pensamento do reino de Deus, mostrado por Jesus. Mas parece que os discípulos não entendiam, porque Jesus falava do reino de Deus e eles entendiam o reino dos homens. Jesus falava do reino de Deus e eles entendiam o reino de Israel. Então, já que não entenderam os 3 anos, nos últimos 42 dias depois da ressurreição, o seu tema foi reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus. E de repente, quando ele está falando no último dia, já quando ia ascender ao céu, no último dia, falando novamente do reino de Deus, eles perguntam: Senhor, será neste tempo que vai reconstruir Israel? Coitado de Jesus, não? 3 anos não entenderam. 42 dias não entenderam. O último dia não entendem. Jesus já está indo, falou todo o tempo do reino de Deus e eles pensando no reino de Israel. A minha pergunta é: hoje eu entendi? Ou achando que eu estou fazendo crescer o reino de Deus, estou fazendo apenas crescer o reino dos homens, o reino de Israel? O reino de Deus está formado basicamente por seres humanos, vocês, eu. Eu sempre digo que você é a coisa mais linda que Deus tem nesta vida. Isso não é frase de pregador. Um dia um filho meu disse: pai, quando você morrer, já sei o que vamos colocar na tua lápida. Você é a coisa mais linda de Deus, porque foi uma das frases mais impactantes de todo o seu ministério. Querido, eu não falo essa frase para ser impactante. Eu falo essa frase porque é a mais pura verdade. Você, como ser humano, com seus defeitos, com seus erros, com suas virtudes, com suas quedas, com suas promessas não cumpridas, você é precioso para Deus. Você forma o reino de Deus. Mas o reino de Deus, enquanto estiver nesta terra, precisa uma estrutura. Precisa templos, precisa bancos, precisa auditórios, precisa escolas, universidades, casas publicadoras, hospitais. Mas tudo isso é estrutura. A estrutura do reino de Deus. Este não é o reino de Deus. Quando Cristo voltar de aqui, dos edifícios, dos prédios, das uniões, da divisão, da conferência geral, da televisão, da rádio, não vai nada para o céu. Tudo vai se queimar aqui. As únicas pessoas que vão são vocês. O reino de Deus. Cristo não veio morrer pelo banco, pelo templo, pelo piano. Cristo veio morrer por você. Você é o reino de Deus. Qual é o perigo que nós, líderes, corremos? De fazer crescer a estrutura, fazer crescer o reino dos homens. E em fazendo crescer o reino dos homens, com toda sinceridade, eu posso achar que estou fazendo crescer o reino de Deus. E o reino de Deus está lá. E eu fazendo crescer templos, bancos, escolas, hospitais. Esse não é o reino de Deus. O reino de Deus está lá. Está formado por seres humanos preciosos. É possível fazer crescer a estrutura sem que o reino de Deus cresça.
Mas é impossível que o reino de Deus cresça sem que a estrutura cresça. É por isso que esta semana eu estive falando com os líderes aqui, que nossa ênfase tem que ser no crescimento do reino de Deus. Não apenas no crescimento do aparato, mas no crescimento espiritual de cada membro da igreja. E agora vamos ao texto bíblico. E vou pedir que todo o tempo o texto bíblico esteja aí na tela. Onde está? Muito bem. Deixem o tempo todo o texto na tela. Diz assim, porque quando estava Jesus falando do reino de Deus, na última ocasião, já antes de ir, alguém pergunta: Senhor, e o reino de Israel? Quando será? Aí Jesus respondeu isto. Em realidade, deveríamos ler os 6 ou 7 para vocês verem a resposta completa. Jesus disse: que você está preocupado e que quando vai acontecer? Que você está preocupado buscando uma citação que diga quando Cristo vem? Você esqueça, você preocupe-se de receber o Espírito Santo. E uma vez que o Espírito Santo cair sobre você, você vai ser a minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Em outras palavras, o que Jesus disse é: a melhor maneira de você se preparar para se encontrar comigo um dia é testificando da minha palavra, sendo minha testemunha, pregando o evangelho, cumprindo a missão. Agora, quando a gente fala de missão, mais de um já fica assim meio incomodado. Missão, trabalho missionário, tem que dar estudo bíblico. E é disso que vou falar esta manhã. E vou falar da maneira mais acessível para vocês todos entenderem. Veja, o ser humano, para nascer fisicamente, não precisa fazer nada. Porque o nascimento físico é natural. O ser humano não faz nada para nascer. Outro dia alguém disse: não, pastor, a criança tem que nascer. Não tem que nascer. Cumpridos 9 meses, a natureza expulsa a criança. A criança não nasce porque quer. A criança nasce porque não pode ficar mais tempo dentro. É uma lei natural. Então a criança não faz nada para nascer. Mas uma vez que nasceu, para crescer e chegar a ser um adulto são, precisa respirar, porque se não respira, morre. Precisa comer, porque no ventre da mãe não comia, ele era alimentado pelo cordão umbilical, agora nasceu, precisa comer. E terceiro, além de respirar e de comer, precisa se movimentar. Precisa se movimentar, porque a pessoa que não se movimenta morre. Na vida espiritual é a mesma coisa. Para você nascer em Cristo, para você alcançar a salvação, não precisa fazer nada. Cristo fez tudo na cruz do Calvário por você. Na maravilhosa graça de Cristo, não uma partícula de obra humana. Você não precisa fazer nada. Quando eu era aluno, um dia eu disse para o professor que falou: você não precisa fazer nada para ser salvo. E eu falei: não, pastor, ele precisa aceitar. Por se não aceita, ele disse: não precisa aceitar. Precisa não rejeitar. Porque se não rejeitar, Cristo vai salvá-lo. Que coisa extraordinária, a graça maravilhosa de Cristo, a graça perdoadora e transformadora, porque a graça não é uma mão que passa em cima de sua cabeça: coitadinho, você é um fraco, continua pecando, você está salvo. Não, cuidado, querido. A graça é perdoadora e transformadora, não existe graça divorciada, graça perdoadora e transformadora. Cristo faz tudo, você nasceu. Agora, para chegar
até o fim, para crescer na vida espiritual, para chegar a ser uma pessoa adulta espiritualmente, segundo Efésios capítulo 6, para ser firme no dia final, aí você precisa se alimentar todo dia da palavra de Deus. Precisa respirar permanentemente através da oração, que é a respiração da alma. E precisa se mexer na vida cristã, precisa se mexer indo e procurando uma pessoa para Cristo e trazendo-a para Jesus. Trouxe uma, agora vai. Busca outra pessoa e leva para Jesus. Chegou aqui, agora vai. Agora vou dizer, sim, que bonito, leva e abandona. Não, Senhor. Leva e enquanto leva, vai ensinando a essa nova pessoa que para viver tem que orar, tem que estudar a Bíblia e tem que procurar outra pessoa para Cristo. Não está abandonado, porque agora este novo converso vai procurar outra pessoa para Cristo. E a serva de Deus disse, os que fazem isto não apostatam nunca. Apostata quem está de braços cruzados, mas não quem está comprometido com a missão. Sabe que é a missão que lhe dá sentido à vida espiritual. Tem muito cristão que se queixa, diz, não sei o que acontece, eu estou perdendo a vontade de orar, de estudar a Bíblia. Claro, querido, porque se você não está comprometido com a missão, em pouco tempo, estudar a Bíblia, orar, não tem sentido. O que lhe dá sentido à oração, ao estudo da Bíblia, é a missão. Tem que sair, tem que se levantar, tem que buscar outra pessoa para Jesus. Então vem a reclamação, pastor, mas eu não tenho dom, pastor. Os pastores têm o dom, alguns irmãos da igreja têm o dom, mas eu não tenho o dom. Quem disse isso? Quem disse que trazer uma pessoa para Cristo é dom? Quem disse que estudar a Bíblia é dom? Quem disse que orar é dom? Dom é cantar. Dom é ficar na recepção com um sorriso recebendo as pessoas. Dom é mexer aí com os letreiros, esqueceram do texto. Deixem o texto. Bom, pelo menos vocês têm aí. Dom é uma coisa, necessidade básica é outra coisa. Necessidade. Vamos dizer, este bom irmão está magro. Estou usando o exemplo porque ele está fortinho, não? Mas uma ilustração, vamos dizer que ele está magro, pele e osso, os pómulos, os ossos aqui aparecendo. Não come, amarelo, todo, já morrendo, anêmico. E eu chego a visitar ele. E pergunto para a esposa, e por que ele está assim? E ele me diz, pastor, que ele não come. Aí eu falo, meu irmão, por que você não come? Aí ele olha para mim, pastor, é que eu não tenho o dom de comer. Quem te falou que comer é um dom? De onde você tirou que comer é um dom? De onde você tirou que respirar é dom? De onde você tirou que mover-se é um dom? Essas são necessidades básicas espirituais. Ou você come a palavra de Deus todo dia, ou morre. Ou você vive em permanente espírito de oração, ou você morre. Ou você discipula outra pessoa, vai e procura outra pessoa, traz para Jesus, ou então você morre, não tem jeito. Uma cadeira, por favor. Podiam descer uma cadeira para mim. Eu não vou falar muito do estudo da Bíblia e da oração esta manhã, vou falar do mover-se na vida espiritual. Tem muitos irmãos que ficam... O sonho de todos é encontrar-nos com Jesus, não? Todos sonhamos, esse é o grande sonho de todos. Aí eu estou sonhando com ir com Jesus quando Ele voltar. Aí como, respiro, mas não me mexo.
Me alimento espiritualmente, como a palavra de Deus, oro, mas não saio procurar outra pessoa para Cristo. Estou sentado aqui. Agora você sabe que quando você está sentado muito tempo, você começa a se atrofiar. Eu vou te fazer uma ilustração. Vai daqui a São Paulo de carro. Os que têm de 40 anos para cima vão me entender perfeitamente o que eu estou falando. Vai para São Paulo, 2 horinhas. Chega em São Paulo, sai do carro. Sai do carro. Na hora de tirar o pé, sai, mas sai com dor. Saiu. E você dissimula para que os outros não percebam. Aí sai outra. Pede para alguém filmar você quando saiu do carro. Você sai assim. E a pouquinho a pouco é direito. Não. Em 2 horas, você estava se atrofiando. Querido, na vida espiritual, se você não se mexer, você vai se atrofiar. E tem muita gente na igreja atrofiada. Nunca trouxe uma pessoa para Cristo. Nunca trouxe uma pessoa para Cristo. Está aqui sentada espiritualmente. Vem o sábado, louva o nome de Deus, glória a Deus, que lindo programa. A igreja não existe para fazer programa. Nós somos pioneiros, querido. Você sabe que a igreja adventista foi organizada em 1863. De 1863 a 1900, ou seja, em 37 anos, os primeiros anos, a igreja adventista teve um crescimento de 1900%. ¿Cabe isso na sua cabeça? 1900%. Faça um levantamento no crescimento da igreja nos últimos 37 anos. Não chega a 400%. E olha que na época de nossos pioneiros não havia televisão, não havia rádio, não havia imprenta, não havia nada. Como é que a igreja cresceu? Porque naquele tempo, olhem o que dizia o Espírito de Profecia. Ellen White estava viva. Olha o que disse. Coloca outra cita, por favor. Olha o que ela dizia. Ela estava viva. Aí não era o pastor Bulhão que ia estar pregando, era ela que ia estar falando aqui em nome de Deus. E aí? Está difícil, não? Está difícil. Cadê a citação? Bom, vamos esquecer. Ela dizia: você imagina hoje um adventista que não guarde o sábado? Ou se não guardar o sábado, não é adventista. Você acredita hoje um adventista que não creia no santuário? Olha, se não crê no santuário, não é adventista. Nos tempos de Ellen White, quando ela estava viva, você não podia imaginar um adventista que não trouxesse uma pessoa para Cristo cada ano. Não havia, isso não existia. Quais eram os 2 fatores? Factor número 1, eles esperavam a volta de Cristo com ansiedade. Factor número 2, a serva de Deus estava viva e não deixava ninguém sentado. E ela dizia: Deus me mostrou que cada um, Deus me mostrou que aquele que não traz uma pessoa. Ela tem citações como, por exemplo, todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um ganhador de almas. Ora, se você passa 5 anos na igreja e não trouxe outra pessoa para Cristo, então não é um verdadeiro discípulo. Pode ser um falso discípulo, um aparente discípulo, um discípulo disfarçado, o que você quiser, mas verdadeiro discípulo não pode ser no conceito dela. Tem outra citação, diz: o primeiro impulso no coração de uma pessoa transformada é sair e buscar outra pessoa para Cristo. O primeiro impulso. Ora, se passa 10 anos e eu nunca senti o impulso de trazer alguém para Cristo, nunca passei pela experiência da conversão.
Então tenho que revisar meu cristianismo. Que cristianismo é esse de ir à igreja, ouvir um sermão, voltar à igreja e ficar sentadinho? Tanto a Bíblia quanto o Espírito de Profecia são enfáticos na missão individual. Mas agora vem o clamor de alguns irmãos que dizem assim: pastor, o problema é que não se pode, pastor, aqui é muito difícil. Isso é o que os mexicanos me dizem quando vou a México. Não, pastor, aqui todos são seguidores de Nossa Senhora de Guadalupe, aqui ninguém quer. Aí vou a meu Peru, meu país. Vocês não falem mal do Peru, mas eu sim, porque eu sou peruano. Pastor, aqui não se pode, aqui todos são bêbados, ébrios, pinguços. Deve ser verdade, porque a seleção peruana tem 11 jogadores e 12 são bêbados. Não se pode aqui. Aí venho no Brasil. Aqui, pastor, puro futebol, puro samba. E os mais novos, não, pastor, aqui nesta cultura moderna, não, aqui não se pode, aqui o agnosticismo, o secularismo, pastor, aqui não. Aqui, esse negócio de ir, não, já não, aqui não se pode. É interessante, porque tanto a Bíblia como o Espírito de Profecia dizem que sim se pode. Trazer uma pessoa para Cristo é tão fácil como beber água. Quem não pode beber água? Aqui alguém não pode beber água, tem que chamar urgente da ambulância, vamos levá-lo no hospital. Como é que não pode beber água? Beber água é a coisa mais simples, vejam, está aqui. Vejam, facilinho, vejam. Que raro, não se pode. Então, vamos buscar outro método, porque esse aqui não funciona. Então vamos tentar outro método. Não se pode. E como o brasileiro não desiste nunca, então vamos tentar outro método. Pelo nariz. Não se pode. Como que não se pode? Beber água é a coisa mais fácil e trazer uma pessoa para Cristo é a coisa mais fácil. Tão fácil que eu vou mostrar para vocês. Veja. Facilinho. Lá no Nordeste, um dia estava fazendo esta ilustração, na Paraíba. Uma velhinha paraibana me gritou lá de trás: pastor, pela boca qualquer um. E por onde mais você quer que eu beba água? Só se pode beber água pela boca. Agora vem a serva de Deus e diz: o método de Cristo é o único que nos ajudará quando nos aproximarmos das pessoas para trazê-las a Jesus. O método de Cristo. E qual é o método de Cristo? São 5 passos. Vou repetir para vocês. Passo número 1. O Senhor se aproximava das pessoas como quem queria fazer-lhes o bem. Jesus não se aproximava das pessoas como quem queria mudá-las de religião. Não se aproximava das pessoas como quem queria trazê-las para a sua igreja. Não se aproximava das pessoas como quem queria batizá-las. Porque, querido, há uma coisa interessante. Ninguém quer mudar de religião. Nem o adventista, nem o metodista, nem o anglicano, nem o católico, nem o muçulmano, nem o budista. Ninguém quer mudar de religião. Então, se você se aproxima de uma pessoa como quem quer mudar de religião, já está mal. Aí vai ser duro. Não aqui, em qualquer lugar é duro. Aqui não se pode. Porque ninguém quer mudar de religião. Mas se você se aproximar da pessoa como quem quer fazer-lhe o bem, quem não gosta que se lhe faça o bem? O adventista gosta, o muçulmano gosta,
O católico gosta, o ateu gosta, o agnóstico gosta, todo mundo gosta que se lhe faça bem. Então siga o passo de Jesus, vá a pessoa não como quem quer trazê-las para a sua igreja, mas como quem quer fazer-lhes o bem. Segundo passo, mostre-lhe simpatia. Terceiro passo, ajude a essa pessoa a resolver seus problemas, suas necessidades. Quarto passo, ganhe a confiança dessa pessoa. E quinto passo, diga-lhe, vem, e ela vai. Por que nós não temos êxito? Nós tragamos o passo 1, nós tragamos o passo 2, nós tragamos o passo 3, nós tragamos o passo 4, vamos onde uma pessoa e lhe falamos do sábado. Aí ninguém quer, aí não se pode. Mas isso não se pode aqui, em qualquer lugar, não se pode. Porque ninguém quer mudar de religião, ninguém quer batizar-se em outra igreja. Então, fale com as pessoas do que lhes interessa às pessoas. Aproxime-se das pessoas como quem quer fazer o bem. Ganhe-se a confiança. E isso leva um pouco de tempo. Não entre falando de religião. A não ser que você conhece uma pessoa por primeira vez e ela pergunta, olha, eu encontrei a Bíblia e encontrei o sábado, eu não sei quem, eu gostaria que alguém me explicasse do sábado. Você não vai dizer, não, eu não posso, porque eu não posso falar de religião. Eu primeiro tenho que fazer o bem, tenho que mostrar simpatia. Não, querido, se já te está perguntando, pues entre. Mas essa é a exceção. A maioria não quer saber nada de sábado. A maioria não quer saber nada de lei, nada de santuário. Mas a maioria quer que se lhe faça bem. Aproxime-se dessa pessoa como quem quer fazer-lhe o bem. Vou te contar uma história real. Havia uma fábrica de mesas de plástico, de cadeiras de plástico. 400 trabalhadores, homens, mulheres, 400. Nessa empresa trabalhava um ancião de igreja que nunca tinha levado uma pessoa para Cristo. E um dia ouvi uma pregação como esta, e o Espírito falou em seu coração e disse, olha, você quantos anos está na igreja? E você é ancião de igreja e nunca levou uma pessoa para Cristo. E então ele disse assim, meu Deus, me perdoe, eu vou levar. A quem vou levar? Na minha empresa tem 400 trabalhadores. E como este irmão gostava de desafios, procurou o mais difícil, aparentemente. Um ateu, alcoólico, porque não almoçava sem beber uma cerveja. Os empregados levavam sua marmita, a meio-dia esquentavam aí, comiam. E esse ateu nunca almoçava sem sua cerveja. E era um mulherengo de primeira. Porque só na empresa tinha 4 amantes. Só na empresa. E ninguém, uma não sabia da outra. Então, o ancião disse, é esse. Escolhi, é a esse. Então se aproximou. Falando em seu coração com Deus, eu vou falar do Evangelho para este homem duro. A meio-dia, viu de onde ele ia sentar, sentou lá com ele. E pensava, como começo? Como falo? E quando viu outro abrindo sua cerveja, aí encontrou um motivo e falou, você sabia que não pode beber cerveja? O rapaz olhou para ele e disse, o quê? Não pode beber cerveja. Por quê? Porque teu corpo é templo do Espírito Santo. O quê? Teu corpo é templo do Espírito Santo. Templo de quê? Do Espírito Santo. Que Espírito Santo? Eu sou ateu. Que Espírito Santo? Aí o coitado ancião se deu conta que já entrou, e já entrou mal.
Mas agora tinha que sair e disse, não, pensou dentro de si, já entrei, vou ter que falar. Olha, aliás, esquece a cerveja. Você outro dia, tua esposa veio com 2 meninos lindos, tem uma linda esposa, e você tem 4 amantes aqui na empresa, isso não está certo. E o rapaz olhou para ele e disse, e uma dessas 4 amantes minhas é tua irmã? Não. Então, o que você se mete na minha vida? Aí o coitado ancião foi triste, né? Aqui não se pode, aqui é muito difícil, aqui ninguém quer. Claro, você não está seguindo o método de Cristo. Mas um dia ele assistiu a um seminário, ouviu o método de Cristo. E aí disse, agora entendi. Agora vou me aproximar, passo número 1, como quem quer fazer o bem. Não vou falar nada de religião, nem de cerveja, nem de mulher. E foi lá. Quando o ateu viu que o adventista vinha, já tirou as garras, não? E falou, tá bem, que venha, que venha. Não aprendeu, vai aprender agora, que venha. E ele pensou que ia chegar e ia falar de religião, não falou. Sentou, olha. E no dia anterior, domingo, porque este gostava muito de futebol, tinha jogado, agora sim vou inventar, Corinthians com Botafogo. E como este era um corintiano, o ateu, embora este era botafoguense, mas tinha que mostrar simpatia, esse é o segundo passo. Então chegou elogiando o Corinthians. E este abriu seu coração. Porque você também é do Corinthians? Estou começando a torcer pelo Corinthians. Ah, muito bem. E começaram a conversar e conversar. E este ateu pensando, em que momento vai me falar de religião? E não falou. No segundo dia, não falou. No outro dia, não falou. E o ateu pensou, será que este já saiu da sua igreja? Por que ele já não me fala nada de religião? Um dia, segunda-feira, ele chegou todo rengueando. Por quê? Jogando bola tinham dado um golpe aí na perna que não podia andar. E o quiosque onde vendiam cerveja ficava como a 100 metros. Aí, a meio-dia, ele sentou na mesa com sua marmita e chegou o adventista. Já eram amigos. E então o ateu disse, olha, você é meu amigo, não? Claro, eu sou teu amigo, de coração, de coração. Então faz um favorzinho para mim. Pois não, o que você quer? Me compra uma cerveja lá no quiosque. E aí? O que você faria? Você? Oh, querido, este adventista nunca tinha tocado uma cerveja, comprado uma cerveja, cheirado uma cerveja. Mas agora, disse, tudo bem, vou te comprar. E estava indo, aí parou, oh, e de que marca você quer? De tal marca, ah, muito bem. Foi lá. E pediu uma cerveja. Pagou. Na hora em que recebe a cerveja, aparece o pastor Erlo. E abre o olho. E o ancião fica apavorado. Pastor, por favor, não é o que você está pensando. Não, eu não estou pensando nada, eu estou vendo. Mas pastor, é que não é o que você está vendo. Ah, não? Então o que é? Pastor, o senhor pode não acreditar, mas eu estou ganhando uma alma, pastor. Com cerveja na mão? Pastor, por favor, me dê uma chance. Eu estou seguindo o método de Cristo. O método de Cristo, comprando cerveja. Ah, querido, não acusaram os fariseus de que Jesus se juntava com os pecadores e os publicanos? O que fazia Jesus lá? Estava ganhando as pessoas para o evangelho. Aí ele voltou. Enquanto o adventista ia comprar cerveja, este ficou pensando assim, esse realmente é meu amigo.
Eu sei que ele não compra cerveja, não toma cerveja. Ele foi lá, esse é meu amigo. Pronto, agora abriu o coração completamente. Um dia ele chega triste. O que foi? O que aconteceu? Minha esposa descobriu que eu tenho 4 mulheres aqui. Pede perdão? Já pedi. Mas pede mais? Já pedi, passei a noite toda pedindo perdão. Ele não quer me ver e não é a primeira vez. Agora ela está decidida a pedir o divórcio e se leva meus filhos. Não, eu morro. Eu estou desesperado, eu não consigo fazer nada, por favor, me ajuda. Mas pede mais perdão. Mas você não entende, já pedi perdão. Então você não pode fazer nada. Não. Então vamos deixar que Deus faça. Mas eu sou ateu. Então divorcia, se separa. Não, mas eu não quero perder. Mas então, vamos dar a chance a Deus. Mas como se eu não acredito em Deus? Mas eu acredito. Você deixaria eu fazer uma oração a Deus? E pediu a Deus que toque o coração da esposa, para que perdoe ele, que lhe dê força a ele para entender que está errado o caminho por onde está. Quando ele terminou de orar, o homem estava chorando. Vou encurtar a história, acabou meu tempo. Hoje, esse ateu, a esposa e o filho mais velho estão batizados na igreja. Como que não se pode? Não se pode quando você quer cambiar, mudar a religião das pessoas. Aí não se pode. Mas quando você segue o método de Cristo é o único que nos dará resultado quando nos aproximarmos das pessoas. Agora você pode dizer, pastor, essa história bonita e tudo, mas o senhor deve ter inventado isso. Não. Você não pode dizer que uma coisa não funciona se você nunca experimentou. Aqui em Paraguai, país vizinho, aconteceu uma coisa interessantíssima. Uma senhora jovem chamada Rosilene conheceu a palavra de Deus, foi transformada por Deus, entregou o coração a Deus, se batizou. E o dia de seu batismo lhe entregaram um kit missionário. E aí encontrou 2 livros. Um livro titulado O Envolvimento de Todos os Membros. E outro livro, O Método de Cristo, Como Trazer uma Pessoa para Cristo. Ela acabava de chegar junto com seu marido a um lugar novo, onde não havia ninguém, não havia adventista. Ela pensava, como é que eu vou congregar aqui sozinha? O marido não queria saber nada da igreja por enquanto. E ela começou a estudar o método de Cristo e falou, mas é simples, isto é fácil. Eu não tenho que sair falando de religião, eu tenho que sair fazendo amigos das pessoas. Começou a preparar um bolo, um pão, bater a porta dos vizinhos. Olha, eu sou a vizinha nova, te trouxe este pão, te trouxe este bolo. E quem não quer, quem não gosta que se lhe faça bem? As pessoas começaram a conversar, a falar, conversar de uma coisa, de outra coisa, falavam e falavam, se fizeram amigos, até que um dia, porque sempre chega esse dia, a outra pessoa perguntou, mas por que você é assim? Por que é diferente? Por que você não é normal? O que passa com... E ele falou, não é que eu amo Jesus. Sim, mas eu também amo Jesus. Começaram a estudar a Bíblia. Ela batizou já, neste momento, já batizou 4 pessoas. Tem 6 mais estudando a palavra de Deus. Eu gostaria de passar o vídeo, mas olha, esse vídeo leva uns 10 minutos. E já se esgotou aqui, estou com menos 1:20. Melhor paro por aqui, não? Continuo? Então vou mostrar o vídeo para vocês. Mas tomara que coloquem, porque se não colocam aí não vai dar, não? Aí está. Assistam o vídeo. Porque a pessoa existe, não estou inventando. E eu digo agora. Nesse momento e o trabalho que foi feito tanto pela minha esposa e todas as questões
Vamos, esquece o vídeo. Tanto o de lá como que esquece tudo. Eu quero chegar a esta conclusão. Bom, aí está. Assistam aí. Meu nome é Rosilene da Silva. Eu nasci em Los Cedrais. Sou filha de brasileiros, né? Nasci aqui no Paraguai, Los Cedrais. Eu, em 2019, comecei uma investigação, como saber como funcionava, né, este mundo em que vivemos. Então, eu comecei a questionar a minha fé, a igreja, e comecei a investigar a igreja que eu pertencia. Então, fui vendo que não era bíblico, né, o que eu acreditava, né. Então, eu cheguei até os 10 mandamentos, né, que eu acreditava, sabia de memória, estudei na catequese e tudo, né. Eu vi os 10 mandamentos e para mim foi um choque, né. E a partir deste momento eu comecei a orar a Deus. Orar porque eu fiquei, tipo, desnorteada, né. Teve um dia que eu entrei no meu quarto da minha filha, me ajoelhei e orei a Jesus, né. Aí veio claramente na minha mente esse versículo: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Então, neste momento, eu respondi aí sozinha, eu entendi, tipo, que tinha alguém do meu lado, né. E neste momento eu senti que abriu meus olhos, né, minha mente, porque eu entendi esse versículo, eu sabia decor o que eu estava absorvendo da Bíblia, da Palavra de Deus. Eu comecei a postar no status do WhatsApp. Uma amiga minha que trabalha no centro de saúde, a Sandra Simon, ela viu a mensagem e me mandou a mensagem. Daí, aquela conversa foi evoluindo, até um dia que ela me ofereceu os estudos de Daniel e Apocalipse, e eu aceitei. Já comecei a ir na igreja, já a estudar a Bíblia, eu vi que o povo lá estudava a Bíblia, eu conferia tudo, porque eu tinha que conferir tudo para ver se estavam falando e estava aqui, tem que estar na Bíblia. Eu comecei a estudar o Apocalipse com o pastor Arilton e Daniel também, né, que é ali da gravação da Novo Tempo que ele fez. Como ele sempre fazia um chamado para o batismo, né, eu fui entendendo essa necessidade de ser batizada, né, em nome de Jesus, e esse testemunho que meu batismo trairia, tanto para os meus familiares, quanto até estou aqui agora, né. E aí um dia eu mandei mensagem para o pastor. Falei: pastor, você me disse que era para mim te avisar quando eu quisesse me batizar, e eu quero ser batizado. No dia do meu batismo eu recebi um presente bem legal. Foi um kit, tinha fotografia, tem a fotografia de Jesus, que eu tenho até hoje, claro, várias revistas, e veio uma Bíblia, e vários materiais dentro. Em abril de 2022, eu me mudei para Naranjito e eu pensei, Deus tem um propósito para mim nesta cidade, mas chegou um momento que eu comecei a me sentindo sozinha a respeito dos meus irmãos, porque aqui não tem igreja. Aí eu comecei a sentir essa necessidade de encontrar alguém para estudar a Bíblia, pelo menos comigo, para me manter ativa. Então eu comecei a pedir a Deus. Eu falei, o único que pode me ajudar é Deus nesse momento. Então passou um dia, 2, eu procurando alguma coisa, encontrei a mochila onde estava meu kit de batismo. E é onde eu encontrei o método de Cristo, nada resiste ao amor. E aí eu olhei para aquele livro e falei, Senhor, obrigada por ter respondido a minha oração. Eu falei, se o método é de Cristo, não tenho o que questionar. A partir que eu li esse livro, Deus me enviou outro livro, que é Todo Membro Involucrado. Então esse Todo Membro Involucrado foi o segundo livro que foi muito importante no evangelismo aqui em Naranjito. Então eu comecei a pensar o que eu vou fazer. Bom, eu gosto de fazer bolo, então eu vou começar a fazer bolo e levar para minhas vizinhas, compartilhar com elas. Então eu nesse momento eu fiz uma pequena oração, Senhor, eu vou em nome de Jesus, eu nem não sei o que vai acontecer, mas eu vou em nome de Jesus levar esse bolo. E levei o bolo, conversamos um pouquinho e assim foi começando a amizade. E a partir desta amizade, viu que eu ia, mas não falava nada, mas elas via pelo jeito que eu tratava elas. Então elas começaram um dia a querer saber, né, que religião que você participa. Então eu falei para elas, olha, eu leio a Bíblia, eu pratico, mas eu sou adventista do 7º dia. Daí depois um dia a minha vizinha Verônica veio aqui em casa e ela quis saber de novo sobre a Bíblia, algumas perguntas. E aí eu ofereci o estudo bíblico, né? A fé de Jesus, para ela. E ela aceitou. E a partir dela, eu conversei com ela para convidar a amiga dela, que era a Faustina, né? E a Faustina também acabou aceitando. Chegou um momento que eu tinha uma semana de férias com os meus filhos, mas uma semana antes estragou o carro do meu marido. E na segunda-feira meu marido usou o meu carro e ele falou, não tem condições de você viajar,
já deixei o carro na oficina. Fiquei muito triste, chorei. E no mesmo tempo orava a Deus também. Falei, Senhor, só pode que o Senhor tenha um propósito para mim, porque não é possível. Nossos 2 carros estragados agora, isso nunca aconteceu. Eu aí tratei de não passar isso para os meus filhos, comecei a semana das férias deles, a passear com eles. Falei, vamos lá na praça para vocês brincar um pouco. Eu chegando na praça, logo veio uma senhora e uma menininha, e ela me deu a oportunidade de falar da palavra de Deus e peguei o número de telefone dela. Aí, mais no final do ano, convidei ela para fazer o estudo bíblico. E como ela tinha uma filha, então eu falei para ela, vamos convidar a sua filha também e a gente faz tudo junto. A gente também teve a oportunidade de ter o pequeno grupo, com auxílio, graças a Deus, do pastor Romualdo, né? E um dia ele falou assim, eu vou enviar um missioneiro que vai vir do NASP, São Paulo, para ficar uma semana com vocês. Eu falei, só pode que é Deus, né? Porque essas 3 pessoas se entregaram, né? Foram batizadas, né? Na semana de evangelismo. Deus é o dono de tudo, né? Eu confio como Ele trouxe nós até aqui e tudo foi realizado. Estou aqui também, né? Gravando esse testemunho, né? Então, assim mesmo Deus proverá. E o maravilhoso de todo, irmãos, é que Rosilene esta manhã está aqui. Por favor, Rosilene, onde está? Pode vir? Onde está? Ah, está lá atrás. E o trabalho dela inspirou tanto seu esposo, que não queria saber no princípio nada, mas hoje, ontem, o esposo foi batizado aqui. Rosilene, bem-vinda. Deus te abençoe por esse lindo trabalho que você fez e você é o maior testemunho que é possível seguir o método de Cristo. O esposo dela, Marcos Alexandre, foi batizado ontem. Por favor, Marcos, pode vir. Aí está. Ele viajou por conta própria de Paraguai para aqui, para ser batizado ontem. Então, mais uma alma que Rosilene conquista para Cristo, que é o próprio esposo. Deus te abençoe, Marcos. É interessante porque ele ontem me disse, pastor, o senhor não sabe, mas o senhor é meu amigo há muito tempo, porque eu assisto suas mensagens na internet e tem me ajudado a crescer muito. Que bom que vocês dois estão. São um casal muito bonito, vocês. E se já eram felizes, imaginem agora, unidos, não somente pelo amor, mas pelo amor de Cristo. Deus abençoe vocês, alegria, que Deus acompanhe vocês, sejam muito felizes. Deus te abençoe, tá? É muito bom, irmãos. Agora vou pedir, quero fazer um convite. Todos aqueles que querem dizer a Jesus esta manhã, Senhor, eu quero ir à minha igreja, e quero inspirar minha igreja, e quero levar minha igreja para a ação, quero preparar o reino de Deus para encontrar-se contigo. Vou pedir ao quarteto que venha para cantar, porque enquanto eles estiverem cantando, eu vou pedir que vocês se levantem e venham aqui à frente. Vamos fazer um ato de entrega, de reconsagração a Deus, de dizer ao Senhor Jesus, eu quero experimentar também o método de Cristo. Quem é a primeira pessoa que gostaria de se levantar? Bem, lentamente, deixa-te trazer pelo Espírito de Deus. Vem aqui mais perto. Eu quero orar com vocês aqui na frente. E vou pedir que o presidente, o pastor Erlo, venha aqui. Tem mais algum líder da associação aqui? Venham os líderes da associação. Sigam-me, por favor, cantem. Deus nos chama para a obra que irá trabalhar ao dever à nossa frente o Evangelho anunciar. Muitos homens do passado batalharam
Pastor Erlo, por favor. Esta é sua igreja linda, seus líderes que Deus colocou para trabalhar a seu lado. E espero que este espírito se contagie, que chegue ao último, ao grupinho pequeno que tem por aí. Irmãos, que Deus os abençoe. Vocês são gente linda. Vocês não são coisas, são pessoas maravilhosas para Deus. Deus ama vocês. E vocês não têm ideia do potencial que existe dentro. E o que Deus pode fazer através de você. Que Deus te abençoe, pastor. Faça a oração final. E obrigado pela oportunidade de estar aqui com este povo lindo. Oremos. Querido e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela mensagem poderosa da Tua Palavra, por nós podermos compreender de forma tão simples que todos nós podemos participar do final da pregação da história neste mundo. Portanto, nesse instante, nós pedimos que o Senhor possa derramar sem medidas uma porção dobrada do Teu Santo Espírito. Nós sonhamos em ver a Tua igreja triunfar, e ela vai triunfar através de pessoas pecadores, como eu, como cada um de nós, mas pela Tua graça, pelo Teu poder, pelo poder da Tua palavra, pelo poder que existe no nome de Jesus, milhares de pessoas serão transformadas, e quando Jesus nos receber, Ele vai nos receber de braços abertos, dizendo: filhinhos, muito obrigado, porque você comunicou, porque você compartilhou essa mensagem maravilhosa que existe na minha palavra, você participou da missão, e vai dizer a cada um de nós: entra agora no gozo do teu Senhor. E não somente a você, mas você, a sua família, seus filhos, seus vizinhos, todos aqueles que usaram o método de Cristo para dizer para todo mundo que Jesus é a solução de todos os nossos problemas. Nesse instante, mais uma vez, pedimos que abençoes ao pastor Bulhon. Ele estará indo de volta nos seus compromissos daqui a pouquinho. Que os teus anjos estejam acompanhando e que esse homem de Deus continue até o seu último fôlego, dizendo, proclamando e pregando que Jesus em breve vai voltar. Usa-o e usa cada um de nós para a tua honra e para a tua glória, pois nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Alejandro Bulhon. Podemos voltar para os nossos lugares. O pastor Elias vai nos dar algumas informações para nós, para o nosso programa da tarde, e algumas informações sobre o almoço. É rapidinho, podem se assentar. Muito obrigado, pastor. Amigos, atenção. O retorno que nós estávamos programando para as 14h50 será às 15 horas, ok? Então você pode se dirigir rapidamente ao refeitório. Lá nós estaremos de forma tranquila, tem comida para todo mundo, mas vamos agilizar. São agora 13h15. Retornaremos às 15 horas para o primeiro momento com brindes extraordinários para quem estiver aqui às 15 horas, tá bom? Deus abençoe você, um feliz almoço e até às 15 horas nesse mesmo lugar.